Olá, boa noite. Vamos chamar a nossa super convidada. Boa noite, pessoal. Estou aqui, a Matra 12. Fazia tempo que eu não entrava aqui no da Matra e tá todo desatualizado aqui a paradinha. Então, Érica pede aí para você entrar. Vamos falar de um assunto muito legal hoje, gente. Para a advocacia especialmente, viu? Érica, vê se você consegue pedir aí para entrar, porque esse aqui tá na versão antiga, tô lutando aqui. Aqui. A minha paradinha. Esse da Érica deu certo. Deu. Vamos lá. Olá! Hello? Oi! Boa noite, me escuta bem? Sim, tudo ótimo por aqui. Escutando bem, Oi, tudo bem, a Lediane. imagem está excelente. Tá, tudo certo. Ai, gente, o fundo dela tá mais bonito que o meu, ó. Tá lindo esse Acabou de ser fundo. entregue esse fundo. Ah, ele tá. Ah, é verdade, a eterna obra, isso, ó, tá vendo? Olha, que Ai, todos os cômodos da casa atualmente estão em obra, sabe? delícia, delícia. É isso aí. E a obra infinita, gente, é isso. Gente, boa noite. Ó, já estamos sendo elogiados pela escolha de quem, da nossa convidada de hoje. Ai, estou muito feliz. Então, eu vou começar aqui com as nossas boas-vindas, enquanto o pessoal vai entrando. Eu sou Andréa Pazzo, sou juíza do trabalho do TRT12 de Santa Catarina, também sou professora, sou mestre em Direito, estou lá no @evoluir Direito do Trabalho, mas hoje eu estou aqui na qualidade de diretora cultural da Matra 12 e para mim é uma honra estar aqui retornando às nossas lives. Eu gosto muito de live de conteúdo, então eu já tinha falado para a minha presidente, para a nossa presidente, que eu tinha interesse em voltar a trazer temas que a gente possa ajudar as pessoas a evoluir nas suas atividades, né? E por conta disso, conversando com ela, a nossa querida presidente Patrícia Santana me presenteou com a possibilidade de eu ser a hostess dessa nossa conversa de hoje, que é então com a nossa querida doutora Érica Vaires, que, gente, eu vou aqui só para, né, para a gente pra eu não me perder aqui. Então, ela é advogada com mais de 14 anos de experiência, de atuação em diversos tribunais de justiça, tribunais regionais do trabalho e tribunais superiores. Ela é pós-graduada em processo penal e processo civil, admiro, hein? Processo penal, admiro. Professora, mentora jurídica, adoro, e criadora do projeto Advogando nos Tribunais. Nós vamos conversar sobre a atuação mesmo em tribunais hoje, a atuação em segundo grau, porque ela tem feito isso, eu tenho acompanhado os cursos, depois a gente vai falar sobre isso também, né, Érica, sobre os cursos, sobre o que você tem por aí para mostrar para a gente. Eu também tento, nós estamos nessa nossa vida, cada uma dentro do seu, né, e em breve, bom, vou deixar isso para falar depois, não vou dar spoiler desde já, mas por hora, então, sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos, quem está pela Matra, fico muito feliz que esteja aqui, e por isso apresentei a doutora Érica. Quem está pela doutora Érica, muito prazer, que bom, fique sempre aqui conosco pela Matra 12 e também comigo no @evoluir Direito do Trabalho. Além disso tudo, e não menos importante, muito pelo contrário, a Érica também é mãe da Valentina e do Matheus, e ela está agora em Santa Catarina conosco há algum tempo, já faz, agora depois ela vai me dizer mais ou menos quanto tempo faz, mas ela é de Rondônia, logo ali, e ela está conosco agora em Santa Catarina, estava em Chapecó, e agora eles estão na chuvosa, mas muito acolhedora Joinville. Adoro, gosto, eu tenho um monte de aluno em Joinville, os advogados de Joinville, eu tenho um carinho assim imenso, isso ficou muito claro agora, até na questão do quinto constitucional, com meu irmão candidato, eu vi como eu formei laços com os advogados de Joinville, eu tenho, nossa, um afeto muito grande. Então, acho que você está num lugar
Muito, muito bom. Também Chapecó, mas Chapecó eu conheço menos gente. Então agora eu até vou de novo. No final do mês a gente está com um curso lá que é presencial, então eu vou, estou super feliz que eu vou a Chapecó, que eu gosto e de ir, e eu espero formar laços lá também, mas Joinville é o meu coração. Então, bem-vinda, Érica, vou te dar a palavra para você falar aí a sua chegada e cumprimentar o pessoal para a gente começar a falar do que interessa, que é Eu trabalho, que é assim que a gente é. agradeço, primeiramente, o convite da Matra. Fico muito feliz e fico muito feliz de ter aqui minha hostess, essa pessoa super alta astral, maravilhosa, atleta, joíça do trabalho, mãe, mulherão incrível, né? E eu te acompanho nas redes sociais e adoro. André é super alta astral. Dá um abraço para o Antônio César aqui, que foi presidente da Matra 14, estava aqui acompanhando a live. Um beijo, Antônio César. Venha visitar a gente aqui em Santa Catarina, um grande amigo nosso lá da Matra 14. E eu quero agradecer a todos aqui presentes na live. Mais uma vez agradecer esse presente, né, que é estar aqui nessa live em seu nome, em nome da Patrícia da Matra. Muito obrigada. Para falar desse assunto que eu gosto pouco, que é a advocacia dos tribunais. Eu gosto de duas coisas. Eu gosto de falar, né? Acho que já deu para perceber que eu sou uma pessoa que adora falar. A gente está lascada hoje. Hoje a gente está lascada. Pessoal, socorro, pensa bem. E advogado dos tribunais, assim, eu digo que eu tive um chamado na advocacia, sabe, Andréa? Eu lembro que quando eu peguei minha carteirinha da OAB, ainda meio perdida sobre o que eu ia fazer da vida, eu lembro que lá no dia que eu estava lá na OAB, prestando compromisso, uma amiga falou, olha, tem um escritório de advocacia que está contratando advogado. E eu falei, poxa, eu vou lá entregar meu currículo, né? Um dia depois eu fui lá. E eu cheguei nesse escritório, ele era um procurador de justiça que tinha aposentado, então ele tinha começado lá no escritório, e ele falou, olha, é o seguinte, aqui os nossos clientes, eles têm muito processo já que começam no tribunal, daqui vão para os tribunais superiores, e a gente precisa de alguém que faça sustentação oral. Você faz sustentação oral? E eu tinha acabado de pegar meu OAB, né? Mas eu falei, eu precisava muito começar a trabalhar. Eu falei, faço? Pode deixar que eu faço. Eu nunca tinha feito nem audiência. E o meu primeiro ato como advogada, minha estreia na advocacia, foi a realização de uma sustentação oral. Porque ele falou, não, se você faz, beleza, quinta-feira tem uma sustentação oral, então você vai fazer essa sustentação oral. E assim fui para o tribunal. Então, eu digo que foi um chamado, né? A tribuna e eu ali, tinha que acontecer esse encontro, tinha que ser a primeira coisa. E, obviamente, foi um horror a minha primeira sustentação oral, porque eu não tinha me preparado, eu não sabia nem como, não tinha assistido outros colegas ainda fazer, né? E isso tudo acaba que gera na gente uma ansiedade, um nervosismo, e administrar tudo isso não é fácil. De fato, eu queria até mencionar um dado aqui. Agora, na pandemia, eu acho que talvez esses números tenham aumentado um pouco. Mas a média era o seguinte, a cada 100 processos julgados nos tribunais, em apenas 10% desses processos, eles são julgados com a realização de sustentação oral. Os advogados, eles Só? acredita? É muito pouco, né? Sabe por que eu acho estranho? Porque quando eu era advogada, a gente sustentava praticamente em todos. Lá no escritório do meu irmão, até hoje, né? Do César, até hoje ele sustenta. Ele sustenta, nossa, quem tá aí sabe, né? Ele sustenta, tá sempre lá, entendeu? Então, para mim, isso era uma coisa muito normal. Sim. Mas então não é. Não. Pois é, e é uma dificuldade, assim, às vezes eu trabalho muito para outros colegas advogados, né? Meus clientes, eles... É o teu cliente, claro. Meu cliente é o advogado, eu tenho poucos clientes finais. E muitos, assim, advogados com 15, 20 anos de carreira. E eles falam, Érica, eu não vou. Eu não me sinto confortável. Eu não gosto de falar em público. Eu tenho dificuldade de falar em público. Eu não quero falar em público. Me sinto, né, desconfortável naquela situação. E eu acho que isso, por 3 anos, eu dei aula em graduação. E eu lembro que isso é uma coisa que eu via muito na graduação. Eu tentava estimular os alunos a falarem, né? Apresentar trabalho, debate, assim, mas eles têm uma resistência muito grande. A gente tem uma dificuldade muito grande nas faculdades de direito aqui no Brasil, ao contrário do que acontece muito nos Estados Unidos e na Europa, onde o debate é muito estimulado dentro da academia.
Aqui a gente é muito estimulado a escrever, mas a debater e a sustentar os nossos argumentos perante outras pessoas, a gente é pouco estimulado, Andréia. E não só isso, né, Érica? A gente, com isso, eu acho que a gente debate mal. Porque aí, a gente não, como a gente não tem o costume, o debate implica em, sim, em antíteses, em teses, antíteses, a dialética. E aí a gente não é acostumado à dialética. Então a gente percebe que a pessoa diz uma coisa, né, faz a sua argumentação, e se o outro não concorda, o assunto se encerrou. Ah, não, não acho. E aí, o debate. E isso que você está dizendo assim, é um negócio impressionante, porque eu fiz fiz as aulas, né, de uma pós em Coimbra em Direitos Humanos agora em fevereiro, e lá os alunos da graduação, eles debatem na mesa do bar. Sim. Eles estão sentados bebendo cerveja e eles estão debatendo. E aquilo é engraçado, eles falam alto e tudo, mas é tudo muito respeito. Ninguém vira as costas e diz assim, não dá para falar com você. Não tem isso. A coisa é desenvolvida, né? E acho que isso é, claro, é uma questão cultural, e olha que a gente fala para burro no Brasil, mas a gente não é acostumado a desenvolver a argumentação. E aí o argumento fica muito por escrito, né? E eu imagino que depois você tenha problemas até, porque você às vezes vai sustentar uma tese que não foi você que criou. Então, você não pode inventar em cima daquela tese. Você tem que trabalhar com o que você tem, né? Então, às vezes, também não é exatamente o mais confortável, mas às vezes nem a pessoa que criou a tese se sente confortável em defender, né? E o que eu queria te dizer é que, assim, isso da primeira ter sido ruim, eu sempre penso o seguinte, também passou, né? Sim. A primeira é desgraça, mas o bom é que depois não tem mais a primeira. Porque a minha primeira foi a minha primeira audiência. Isso passou, essa já passou. Eu vou fazer propaganda, né? A Tati que está aqui sabe. Primeiro deixa eu dizer oi para o João Pedro, que foi o menino que escreveu aqui, que é fã do meu podcast Drops de Direito Trabalhou. Meu Deus, que felicidade da prof, credo, coisa mais linda. Tô meio defasada lá porque eu não estou dando conta, porque é o canal do YouTube, mais o curso, mais a comunidade, mais tudo. Não é fácil, e aí eu não tá bom no momento, mas em breve a gente já retomo a constância do podcast, porque essa era toda semana, o povo foi muito mimado. Mas vou fazer propaganda do meu livro não jurídico, que eu acho que você vai gostar, porque ele tem a ver com isso que a gente está falando do chamado, mas o meu é da transição de carreira de advogada para magistratura, que se chama Mais para Você é Fácil, as dores e delícias de decidir mudar tendo a carreira perfeita. Porque, teoricamente, eu tinha carreira perfeita porque eu ganhava um monte de dinheiro na advocacia, estava só crescendo e eu não quis mais. O meu chamado foi outro. Vê, né? Mas o meu chamado dentro da academia, eu ouvi uma vez e nunca mais saí desse canto da sereia e fiquei dando aula para sempre. E eu fazia a prova oral. Nossa, pânico, choro, ranger de dentes, sangue, suor, né? Gente, se vocês não têm coragem de falar entre nós que somos amigos, como é que vocês vão defender o cliente de vocês na frente de um monte de estranho? E agora, eu não dou mais aula na graduação, só na pós, e no vídeo é um pouco complicada essa atividade. Mas eu faço uma atividade, a Lediane de Rio do Sul está aí, o Fabrício também. Com eles eu fiz essa atividade na pós da Matra, a gente faz uma atividade de argumentação e retórica que é muito legal, que é toda oral. Você convence só com a sua argumentação, com a sua retórica. Então, para eles desenvolverem isso. E eu gosto dela no presencial, porque aí eles têm que exercitar postura, a mudança do tom de voz, o jeito que vai se aproximar, o que fazer com as mãos, né, Érica? O que fazer com as mãos, né? Faz muita diferença. A gente é cheio de mão, né? Então, o que faz com as mãos? Então, tudo isso vai se treinando, né? E eu acho que o tribunal é uma escola boa, excelente. Porque embora a gente tome uma pancada depois, porque toma, né? Porque o desembargador fala contigo assim. Por falar nisso, André, deixa eu mandar um oi para o desembargador Isaías do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, que acabou de entrar aqui na nossa live. Olha só, desembargador, bem-vindo! Jamais, mas eles dizem o que eles têm que dizer, que é dar uma chapuletada na pessoa. E aí, eles, assim como eles reformam a minha sentença sem nenhum constrangimento também. O que eles fazem dizendo isso, tem uma parte boa que eu dizia da sustentação oral, que era melhor do que a audiência. Era melhor do que a audiência. Vai dizer, enquanto você está falando, o desembargador Isaías tem que ficar quietinho. Ele pode até pensar barbaridades, mas ele não pode verbalizar. Ele fica ali, ó,
quietinho, pensando com ele. Na audiência, a pessoa te responde no ato. Você fica... É muito mais constrangedor. Na sustentação oral, eu acho que a pessoa tem o seu momento. Não é o teu momento de brilhar, a sustentação? Você sabe o que o meu marido diz, Andréia? Ele diz que eu gosto de fazer sustentação oral porque eu gosto de ser o centro das atenções. E, de fato, Você brilha bem. ter os meus 15 ou 10 ou 5 minutos de fama, né? Aquele momento é o momento meu do advogado. Mas, assim, claro que já me aconteceu, eu não vou aqui mentir, né? De desembargador me interromper no meio da minha sustentação oral. Já tive situações, assim, né? De ter que ter esse enfrentamento, situações em que a gente tem que ter uma postura mais altiva. Mas, obviamente, tudo dentro do respeito. E acho também, assim, que você falou uma coisa que eu até vou retomar, essa questão da dialética, né? Isso é importante demais até, gente, na confecção dos recursos. Pelo amor de Deus! A Andréia falou uma coisa aqui sobre sustentar argumentos, né? Quando a gente faz um recurso, eu acho que essa é a primeira grande lição que eu queria deixar hoje aqui. Quando a gente está falando de recorrer de uma sentença, eu não posso fazer uma conversa de surdo-mudo. O juiz falou A, mas eu quero escrever B. Não, você tem que rebater o A e explicar por que aquele juiz errou ao proferir aquela sentença. Ele procedendo, ele judicando, o que aconteceu, o que está errado ali e por que fundamentar, né? Falta muito essa dialética. Não é só na oralidade, não é na escrita. Muitos advogados pecam por não rebater de forma adequada a decisão recorrida. E isso é muito prejudicial. Porque quando a gente até fala da instância ordinária, que quando eu falo do recurso ordinário, não tem essa observância tão rigorosa da dialeticidade. Mas quando a gente fala depois para as instâncias excepcionais, como é que você vai fazer um recurso se você não tem dialeticidade? Não tem como. E olha, assim, né? Aqui a gente está falando do trabalhista, mas no civil, muitos tribunais de justiça andam muito no pé dos advogados com a dialeticidade. Então a gente tem que observar isso quando a gente vai rebater. Vou fazer um recurso, eu não posso fazer um recurso dissociado da sentença. Eu vou escrever lá o que eu quero, né? Não é assim. A gente tem que rebater. Você está recorrendo de uma decisão, você está vinculado, de certa forma, àquela fundamentação para explicar por que aquela decisão está inadequada, por que aquela decisão é injusta, o que ela deixou de observar nos autos, quais foram as regras processuais que eventualmente foram violadas ali pelaquela decisão ou por outras decisões do processo. Ou seja, tem gente que repete a inicial e tem gente que repete a contestação, né? Como se não tem, né? uma sentença no processo. É, como se fosse tudo de novo. Recomeçamos, zerou o jogo, recomecei. Não dá, né? Porque aí eu fico... como você falou, me chega uma situação dessa, eu olho para aquilo e falo, meu Deus, o que eu vou sustentar, né? Porque eu não posso inovar na sustentação oral. Eu não posso trazer um argumento que a pessoa não me trouxe no recurso. Muita gente me pergunta isso, Érica, pode inovar na sustentação oral? Não pode. A sustentação oral ela é vinculada ao recurso, obrigatoriamente, ou ao recurso ou às contrarrazões. Você não pode trazer um argumento novo. E olha que assim, ó, eu sou uma pessoa numa corrente até mais ampla que, por exemplo, eu acredito que nulidades absolutas a gente pode trazer na sustentação oral. Poderia. Mas os tribunais superiores têm entendido que, inclusive, nesses casos, a gente não pode, porque se você não trouxe no recurso, você não pode trazer na tribuna. Está vinculado às suas razões ou contra-razões. E, na verdade, você tem que começar no RO, porque eu vejo, quando eu faço pesquisa no TST, eu fico impressionada, eu falo sempre para os alunos da pós, vocês têm que observar, gente, porque o TST, a quantidade de recursos que eu vejo, primeiro que é a súmula 126, né? Ficam tentando revisitar fatos e provas a todo tempo. Mas não só isso, questões do tipo, esse assunto não foi abordado por ocasião lá do RO. Então, como é que você chega agora, num recurso de revista, e diz, sabe que eu lembrei? Olha só, lembrei que isso aqui não pode. Então, assim, gente, aí os recursos, é cada fiasco de agravo de instrumento que não deixa subir, porque já está difícil subir um recurso de revista, né? Eu vejo como está difícil, porque eu faço a pesquisa. Mas eu vejo que muitos não sobem, na verdade, pela falta do pré-questionamento lá atrás. As pessoas não se vinculam lá no começo. Então, depois, assim, putz, eu nunca falei nada de direito constitucional, mas eu vou trazer agora, tcharam! Então, assim, aquela história do direito do trabalho, do processo de trabalho ser muito simples e muito informal, do tipo, dá os fatos, eu trago o direito. Isso só vale se o processo vai acabar no primeiro grau.
Se o processo vai recorrer, você tem que ter alguma coisa, não dá para você dizer assim, oi, trabalhei, não ganhei. Diz para mim o que eu ganho, né? Gente, aí depois a coisa não sobe, né? Tal, né? E me dá, e Aí depois a coisa não avança, né? Então eu percebo que nessas situações no TST, e ele está cada vez mais rigoroso, até porque eles têm muito processo, né? Então eu até estava... Né? Eu acho que as pessoas têm que entender também que o TST, ele não, eu escuto muito isso, né? Terceira instância. Não existe terceira instância. A gente tem primeira e segunda instância. A gente tem uma corte excepcional que vai uniformizar a jurisprudência e guardar a correta aplicação da lei. Eles não vão realmente fazer justiça ou revisitar a prova do processo ou dizer se está justo ou se está injusto. Eles vão dizer, olha, a lei foi observada nesse caso, a lei não foi observada nesse caso. E para isso você tem que pré-questionar. E aí outro ponto, Andréia, sustentação oral auxilia no devido pré-questionamento. Tem muita gente que fala, não vou sustentar porque sustentação oral não ajuda em nada. Porque o desembargador não escuta, porque ninguém presta atenção, porque eu fico falando sozinho. Só que, olha só, muitos advogados não sabem disso. Hoje, as sessões todas elas são gravadas, né? As sessões telepresenciais e presenciais. A gente tem o áudio dessas sessões. Tudo que acontece na sessão, o debate da sessão, ele é gravado e ele é parte integrante do acórdão. Caso o advogado vá lá realizar sua sustentação oral e ele percebe na votação do desembargador que eventualmente ele deixou de analisar um ponto do recurso, ele foi omisso naquela decisão, você não precisa nem esperar os embaixos de declaração. Na tribuna, você já provoca, né? Após o voto do relator, tá, gente? Pelo amor de Deus, não é... Tem advogado que às vezes, assim, eu gosto muito de ressaltar isso. Nós temos as nossas prerrogativas profissionais que garantem a gente utilizar a palavra em qualquer instância ou tribunal, verdade. Mas a gente tem que também ser educado, né? Eu não posso ficar pela ordem, no meio da pessoa falando, né? Deixa a pessoa terminar de votar, até para eu saber se tudo o que eu pedi no meu recurso foi analisado pelo voto do relator. E aí, se eu vejo que não foi, faltou analisar um pedido, eu havia pedido aqui uma violação à ampla defesa, ao cerceamento de defesa, porque o juiz de primeiro grau indeferiu a oitiva de testemunha injustificadamente e o desembargador aqui não incluiu isso no voto. Na própria sessão ali, eu provoco o tribunal. E aí ele vai falar, olha, doutora, realmente não analisei, não vou analisar. Ou então... E essa gravação, ela é parte integrante do acórdão para efeitos, inclusive, de você depois fazer os seus embargos, falar, mencionar, olha, fiz isso na sessão, aconteceu isso, foi falado isso. Às vezes eu já tive situações assim, e eu transcrevi o trecho da conversa, né, do que aconteceu na sessão, e esse trecho foi considerado e incluído pelo Tribunal Superior como parte do acordo, e aí eles reconheceram que foi pré-questionado. E mesmo ali no segundo grau, acho que também faz diferença, porque eu sou de um tempo, eu sou velha, né? Eu sou do tempo que a gente sustentava antes do voto relator ainda. Então era no escuro total, assim, sabe? Era muito, né? No escuro. E eu, assim que começou a sustentação depois do voto relator, eu achava aquilo tudo muito esquisito. Porque eu dizia, gente, mas o homem já votou, de acho. Com o tempo eu fui percebendo, e aí, claro, depois disso, né, eu fui fazendo outras coisas, e isso eu percebi que também, assim, primeiro, o meu irmão sustenta muito para ter vistas, e eu já vi que isso funciona muito. Muito. Quando você traz exatamente algo que o relator não abordou. Funciona, né? Para fim de vistas, Andréia, e aí o processo sai da pauta, você ganha uma nova chance. Eu acho que isso é um ponto importantíssimo também. Advogado, quando fala, sustentação oral não funciona, será que não funciona? Ou será que você não está sabendo utilizar essa ferramenta da melhor forma possível? Outra coisa, né? Poxa, vamos analisar as decisões daquela turma. Se eu quero sustentar na turma A, B ou C, vou analisar as decisões daquela turma para eu entender como aquela turma decide. Para eu, por exemplo, no meu caso, eu tenho que afastar a jurisprudência daquela turma. Então, eu tenho que entender por que eles negam aquele pedido para eu fazer o distinguish no meu caso, para eu mostrar por que é que naquele meu caso não tem que aplicar. Ou então mostrar, olha, tem precedente favorável, recente, julgado nesta turma, onde se reconheceu. Então, assim, eu acho que é uma questão, primeiro, de inteligência do advogado, saber a posição do órgão julgador.
Segundo, demonstra respeito com a corte, que você sabe o posicionamento, que você entendeu por que eles decidem daquela forma, e você está pedindo ou que seja afastado ou que seja aplicada aquelas decisões, aqueles precedentes, mas mostrando sempre ou a distinção ou a similitude fática. Então, a gente tem que utilizar também, tem um livro, deixa eu até onde está aqui, fazer a propaganda da minha amiga Fernanda, que é juíza, tá aqui, lá no TRT 14, a Fê é maravilhosa, está fazendo um trabalho lindíssimo lá, inclusive, no TRT 14, ela está hoje auxiliada da presidência, e ela fala, esse livro aqui maravilhoso, gente, precedentes... Ah, dos precedentes. Judiciais. Tá. Antes, eu quero que a gente fale de precedentes, mas antes da gente falar de precedentes, eu quero, assim, primeiro eu quero dar boa noite para o Lauro de Campos. Lauro, bem-vindo, nosso parceiro de lives, todas. Agora ele vai conhecer a Érica também, para poder também ouvi-la. E essa questão, a Tati colocou aqui a história do voto divergente, que antes a gente usava mais isso, porque antes tinha a possibilidade dos embargos quando tinha voto divergente, né? E hoje não se usa mais quase, mas o voto divergente ele pode te ajudar muito a fazer o recurso depois, né? Sim, se tem um voto divergente. Ele é excelente para a questão do pré-questionamento, porque hoje o voto divergente ele conta para efeitos de pré-questionamento. Infelizmente, a gente não teve, né, recepcionado pelo processo do trabalho, a técnica de ampliação do colegiado, que foi o que substituiu os embargos infringentes. Lá no CIV a gente tem a técnica de ampliação do colegiado, no processo de trabalho a gente não tem. Mas um voto de vista, gente, ele pode vir bem fundamentado. Eu digo que é o seguinte, a gente tem que conquistar aliados dentro do tribunal, né? A gente tem que saber onde a gente pode ir e quais são os julgadores que a gente pode tornar nossos aliados no tribunal. Isso é muito importante. Por quê? Porque e ainda tem os convocados, né, Érica? Sim. Lembrando que tem muito convocado. Às vezes você vai para uma turma que só tá lá um da turma. O resto é tudo convocado. Você pode virar o jogo completamente, né? Eu adoro isso na sessão, sabia? Eu acho que assim, dá um gostinho pra gente tão surreal esse negócio de virar resultado, entendeu? De situações assim que eu já tive de ir realizar a sustentação oral e o relator olhar o voto e falar, doutora, eu vou modificar o meu voto. Cara, dá uma sensação de que você está contribuindo efetivamente para a melhor entrega da prestação jurisdicional, de que você faz diferença naquele processo. E o calorzinho, que dá. Não, ai, olha, o calorzinho no coração. Emocional. Então, gente, funciona. É uma excelente ferramenta à disposição dos advogados, a realização da sustentação oral no tribunal, mas que é pouco utilizada e mal utilizada também, Andréa. Porque o que acontece? Tem muito advogado, né, que vai lá fazer sustentação oral, mas o que ele faz? Ele lê as razões ou as contrarrazões de recurso. Gente... Que dó. Não adianta. Daí ninguém presta atenção e ele fica magoado que ninguém prestou atenção, né? E ele fica magoado que ninguém presta atenção. E tem o seguinte, tem gente que parece que não está prestando atenção, mas tá. Sim, e outra... Esse negócio de dizer que não tá... Às vezes a pessoa... Eu tenho uma técnica de surdez ativa muito boa. Quando o pessoal está conversando sobre acordo, eu tenho uma técnica de cara de paisagem que super funciona. Mas eu tô ali, ó, entendeu? O pessoal fala escutativa, eu falo, não, é surdez ativa. Eu tô aqui, ó. Ativa, tá? Eu me digo claro. uma coisa aqui. Se não é isso, é uma realidade. Todo advogado tem que estar preocupado também com uma outra coisa. Além dele ter boa oratória e boa argumentação, ele tem que ter boa reputação. A gente tem que construir a nossa reputação no tribunal, perante os juízes, perante os julgadores. Você sabe quando é um advogado que não domina bem o direito. Você sabe quando é um advogado que está ali enrolando. Você sabe quando é um advogado que não quer ajudar na entrega da prestação jurisdicional. Pelo contrário, ele quer atrapalhar o andamento do processo. Esse advogado, infelizmente, ele não vai ter atenção do tribunal, porque eles vão identificar essas coisas. Eu digo que os juízes, né, a magistratura, ela treina muito as pessoas para identificar o tipo de pessoa. Você lida tanto com pessoa, lida tanto com audiência, você está sempre ali farejando uma mentira, farejando se tem alguma coisa errada naquele processo, você fica com o cérebro muito treinado para isso.
E quando eles chegam lá no tribunal como desembargadores, foram juízes há muitos anos, a não sei lá, né, quem entra pelo quinto, mas a maioria é juiz há muito tempo de carreira. Então já é gente que está acostumada a observar muitas pessoas, muitos advogados. Então, quando você vai para o tribunal despreparado, quando você vai para o tribunal sem bons argumentos, quando você vai para o tribunal para encher linguiça, né? Para ficar ali, eu estou aqui por estar, né? Vou fazer essa sustentação oral por fazer. Eles percebem, eles não vão te dar credibilidade. Não vão prestar atenção no que você está falando. E o pior, quando você for lá de novo, vão olhar e vão falar, não, aquela lá que... É a história do lobo, né? É a história do lobo. Aí ninguém mais acredita. Até porque o que eu percebo conversando assim com o pessoal é que tem cliente que faz questão de sustentação oral. Que é mais ou menos o perfil do cliente que também quer ouvir 85 testemunhas e o advogado fala, pois é, que o cliente queria ouvir. Eu falo, doutor, o advogado é o técnico do processo. Não é o cliente que decide se vai ter sustentação, se vai ter quantas testemunhas vão ser ouvidas. A estratégia, quem decide é o profissional. Assim, deixar o cliente interferir na estratégia. Então, assim, eu sempre falo para o pessoal nas aulas, o que o cliente quer? Ele quer ganhar. Então, não tem muita graça você deixar ele decidir as coisas e depois isso não funcionar e você dizer, foi porque você que não quis fazer do jeito que eu falava. Não interessa, porque a responsabilidade pelo profissional é sua, né? Clientes passam, né? Reputação fica. Ai, gente, tomara que tenha um monte de aluno meu dizendo isso aí. Eu falo sempre isso, Érica. Eu falo, gente, os clientes vão embora. Quer ver cidade pequena, Érica, tribunal pequeno. Os clientes vão embora, vocês vêm aqui semana que vem. Exatamente. Então, às vezes, a pessoa pega o cliente como se fosse seu filho, sua mãe, se desentende com o colega, se desentende com o juiz, se desentende com o pessoal da secretaria por causa de um cliente, de um processo, que normalmente, quando a pessoa começa a perder um pouco da urbanidade, porque o cliente não tem razão, aí ela tenta outras estratégias, e aí depois aquele cliente vai-se embora e a pessoa volta na semana que vem com um carão, né? Porque aí vai começar tudo de novo. E só tem a gente, aqui em Itajaí tem 6 juízes, ele vai chegar aqui, tem os 6 aqui, todo mundo se conhece, entendeu? Os regionais do trabalho, assim, são exceções os regionais que são grandes. A maioria dos regionais são pequenos, são tribunais pequenos, onde os desembargadores conversam, onde todo mundo, na regra, se conhece, onde a tua reputação te precede. Então, a gente construir uma reputação dentro do tribunal. E eu digo assim, de ser diligente, de mostrar para o desembargador, olha, eu estou aqui. Não é ser subserviente, pelo contrário, é mostrar altivez, mas mostrar que você sabe o direito, que você conhece o processo, que você sabe apresentar o melhor caminho e a melhor solução jurídica, sustentação oral. E conhecer o processo é bem importante, porque às vezes você é contratada para sustentar, e eu vejo que, acho que isso mudou bastante, mas já acontecia muito, como acontece nas audiências. Eu vim para o ato. Hoje uma pessoa falou para mim, é que eu vim para o ato. Eu falei, eu também. Não sabe nada, né? Todo mundo foi para o ato. Eu vou para o ato, você vai. Eu falei, olha, doutora, eu também vim para o ato. Eu também estou tendo contato com esse processo hoje, mas nem por isso eu chego aqui e não sei nada do que está se passando. Então, você tem a sustentação oral, você sempre corre o risco de um desembargador te perguntar alguma coisa do processo. Mas, porque acontece. Muitas vezes. E eu acho que assim, mesmo que o desembargador não pergunte, é dever nosso se preparar para que... Até porque eu tenho que analisar o processo todo, para eu saber quais são os argumentos utilizados, para eu compreender a situação e para eu transmitir. Eu acho que sustentação oral é muito assim, né? É um storytelling, né? É eu pegar o processo, eu contar a história do processo e passar os fatos importantes que vão influenciar no julgamento daquele processo. E sempre lembrando... Inclusive, como bom storytelling, saber o que cortar, né? Exatamente. Mas assim, lembrando, né? Não dá para mentir, nem para dar uma desperto, que às vezes eu já vi isso acontecer em sustentação oral do advogado, ele pegar o depoimento da pessoa, aí ele pegou um trecho lá em cima, aí ele emenda com um trecho lá embaixo, né? Para dar um outro sentido àquela coisa, e aí o desembargador relatou só olhando. O advogado termina a sustentação oral, o desembargador vai ler, né, o depoimento todo. Então, assim, ai, que vergonha alheia. Porque, assim, é muito também a sustentação oral, eu vejo muito isso. A gente tem o nosso momento de brilhar, de fato, os nossos minutos ali a gente tem para falar, mas a gente também vai ouvir o que não quer. Se a gente não souber
o que deve fazer ali. Então, vamos se preparar, né? Vamos ir para uma sustentação oral. Pois é, sobre os precedentes, o que você tem percebido, assim, eu acho que a gente não trabalha bem com precedentes, vou ser bem franca. Acho que a nossa é uma tradição romana muito estranha a nossa, né? Porque é uma tradição romana, mas que quer usar súmula sempre. E que, ao mesmo tempo, tenta criar precedentes, mas, assim, infelizmente, eu acabo citando um exemplo nosso, que, assim, a gente tem um IRDR que, teoricamente, é vinculante para todos nós, mas é um IRDR com um entendimento contrário ao entendimento do TST. Então, a gente tem que adotar, mas vocês vão recorrer e isso vai funcionar. Porque a gente já sabe qual é o entendimento, entendeu, do TST sobre isso. Então, acaba ficando uma situação, eu acho difícil, né? A Sônia Roberts, que é uma colega nossa maravilhosa, que é aposentada, embora se você olhar para ela, você vai dizer como assim, porque ela é muito jovem, muito linda, e ela está dizendo, na experiência de desembargadora convocada, porque, né, ela fazia parte dos convocados, ela já viu que um bom sustentador é tudo, que já viu os advogados irem com os 4 pés cheios de crítica ofensiva, e aí afunda o direito do cliente, porque até tomando pessoal, né, Sônia, fica uma coisa meio estranha, né, porque eu falo, gente, vocês representam a pessoa justamente porque a pessoa tem emoção no negócio, bile, e vocês não têm. Se começa com muita bile, não vai dar certo, entendeu? Tira esse mau sentimento de você, dizia o ministro. Então a gente não pode entrar nessa dança junto. E às vezes é tentador até para nós, entende? Então a gente também às vezes emociona. Espera, não emociona, né? Não é isso que funciona. E que bom que é o direito do trabalho, que não é o processo penal, a gente está trabalhando com patrimônio, não está trabalhando com pena de restrição de liberdade, nem nada disso, né? Mas a gente percebe como muda isso que você constrói, que é o ethos, né? Que é a sua autoridade, aquilo que você passa a ter. Em princípio, quando você vem dizer assim, não, ela tem alguma coisa para dizer, porque senão ela não viria. Porque você não vai sustentar em absolutamente tudo, né? E aí, então, assim, o que você acha do nosso... A gente consegue? Laura, a gente está falando de atuação nos tribunais. O que você percebe sobre precedentes? Para a gente avançar, assim, o que realmente acaba virando como vinculante? Que eu acho e em que que momento a gente usa? Mal, né? Primeiro, eu acho que, assim, depois do CPC de 2015, a legislação ela quis dar uma robustez maior ao sistema de precedentes. E aí vem aquilo lá. Mas como usar e quando usar? Eu acho que a gente tem que começar já essa cultura dos precedentes desde a inicial da contestação e trazendo isso no processo, porque não adianta também só tirar esse negócio de eu tenho uma carta na manga para eu sacar, sei lá, que momento processual. Gente, não existe isso. O momento processual é o agora, entendeu? É desde o início que a gente tem que ir provocando as coisas no processo. E outra, né, de fato, a gente ainda tem uma dificuldade muito grande dos tribunais seguirem os precedentes dos tribunais superiores. Por isso é importante a gente estar atento, acima de tudo, aos precedentes dos tribunais superiores, para que a gente provoque os tribunais regionais, para que eles observem os precedentes dos tribunais superiores. Porque, no final das contas, ao fim e ao cabo, é quem dá a última palavra da aplicação da lei. Né? Então, assim, eu acho que a gente precisa começar a utilizar mais precedentes de tribunais superiores, tá? E incentivar os tribunais a observarem isso, justamente porque é uma economia processual. Se o tribunal regional ele fica aplicando mal a lei, violando, como esse exemplo até que tu citou aí, Andréa, para que isso, sendo que eu vou ter que levar esse processo para o TST, eles vão reformar aquela decisão daquele regional, e ao invés da gente acabar com o processo no regional. Então, os advogados eles têm também esse papel educativo com o tribunal. A gente precisa começar a fazer isso, entendeu? Porque vai facilitar a nossa vida. Só que a gente tem que explicar isso para os desembargadores. Olha, desembargador, com toda a educação do mundo, não adianta o tribunal ter uma posição aqui e o Tribunal Superior ter outra posição distinta e vocês insistirem numa posição que não é a posição do Tribunal Superior. Porque a gente tem um sistema... E que também pode ser a posição de uma turma. Ai, gente, eu já vi assim, uma vez eu vi uma decisão tão triste, que assim, ficaram citando decisão da turma, só que a SDI já tinha superado aquele entendimento da turma. Então, assim, não adianta... E eu falo isso para os alunos advogados também, eu falo, gente, cuidado quando vocês citam decisão de turma, porque tem a SDI, vê se a SDI já não superou isso, porque às vezes tem uma turma lá que ainda tem aquela decisão lá que a pessoa encontrou, né? Da própria, né? E aquilo gerou embargos e aquilo foi... Exato.
Mas isso a gente imagina que isso tem que começar. Então, assim, é isso mesmo. Isso tem que tentar começar, pelo menos, o mais cedo possível, quando você trabalha com tese. Porque tem as ações que são não ganhou salário. Não ganhou salário, nós estamos falando de outra coisa, né? Agora, quando a gente está falando de jornada em itinere, se ainda aplica a súmula 90, por exemplo, apesar da reforma trabalhista, quando não é servido por transporte público, porque a lei não diz exatamente isso, né? Assim, quando a gente tem aquelas questões que são realmente do entendimento, que aí a gente está falando de tese. Isso, a gente está falando de tese, né? Então, assim, isso tudo que a gente está falando, né, gente? Quando você tem um processo que é a matéria de fato que tem que ser de novo debatida no TRT, você tem que investir muito nisso, porque é a tua última chance. É a tua última chance de tratar da matéria de fato. E aí, realmente, tem que mostrar o máximo possível que eu não apreciei direito a prova apresentada. Enfim, que eu não entendi. Por isso que alguém escreve que eu não entendi. Gosto muito. Eu não entendi, paciência. Eu não entendo. Quando a gente tem muitos regionais que violam decisões do TST. Então, a gente tem que trazer esse precedente desde o início para mostrar, até para ter aquela matéria devidamente pré-questionada, e para levar isso para o TST e para falar, olha, fiz de tudo aqui, entendeu? E não deu. E esse papel educativo também que a gente tem que ter. Eu acho que o advogado ele tem que ser visto como um ator desse processo, de que é alguém que constrói a jurisprudência junto com o tribunal, que é alguém que vai e faz, e mostra, e aponta, e caminha junto. A gente não pode ser mero espectador do tribunal construindo jurisprudência. A gente tem que ser parte nisso. Quando a gente assume esse papel de estar lá nas sessões de julgamento, quando a gente assume esse papel de sustentar oralmente, de despachar memoriais, a gente passa a participar da criação da jurisprudência nos tribunais de forma ativa. Claro! Mas eu acho até, inclusive, bom, gente, eu digo isso sempre na aula e falo para o pessoal, quem forma a jurisprudência é advogado. O juiz não cria jurisprudência. Quem é que traz a tese? Eu trabalho no princípio da inércia. Então, assim, se não vem a tese, como é que eu vou reconhecer? A gente tinha uma situação que em Joinville tem, mas é porque em Timbó, em Blumenau, eu tinha muito que é a situação das facções. E eu e o Oscar Crost, que era juiz em Blumenau, agora ele é o titular de São Miguel, né? O Oscar tem um livro sobre as facções, exatamente a partir do tese de mestrado dele, trabalhando com isso. E a gente entendia que o tribunal dizia assim, não aplica a súmula 331 para facção. Era sempre assim, né? E eu dizia o seguinte, eu e o Oscar, a gente falava assim, não, mas a gente não quer a aplicação da súmula 331. A gente quer dizer que quando tem ingerência da confecção sobre os trabalhadores da facção, a responsabilidade é solidária. Só que ninguém pedia, Érica. Então eu ficava escrevendo na sentença que... Não, gente, aí eu escrevia na sentença assim, por isso que a gente dá aula, para dar ideia para as pessoas. Eu dizia assim na sentença, se tivesse pedido a solidária, eu teria dado. Mas como não pediu, para ver se fica a dica para a próxima. Eu sou cheia de... As minhas alunas sabem, eu sou cheia de hashtag fica a dica. Eu falo, gente, se vocês não falarem disso, como é que a gente vai fazer? Então, assim, tem alguns temas, e é engraçado porque às vezes fica assim, mas é que ninguém dá. Ninguém dá. No nosso tribunal ninguém dá. Eu falo, gente, mas se é tese, você tem que levar... O não você já tem, meu bem. O não já está aí. Então, assim, se você quer levar isso adiante, uma hora tem que começar. A gente sempre fala que em casa tem... O meu marido trabalhava já aqui, trabalhava no Balneário Camboriú há muitos anos, e tinha uma advogada que pedia adicional de periculosidade para motociclista. Menina, quando ela pedia isso, todo mundo chamava ela de louca. Essa louca que quer periculosidade para motociclista, porque isso faz muito tempo. Faz mais de 20 anos. E aí, veja só quem é que ri agora, né? Sobre adicional de periculosidade para motociclista. Começou com entendimento jurisprudencial para depois... Porque o que dá o direito são os fatos sociais e não o contrário. Sim, então a gente precisa é uma construção, da movimentação. É uma construção. Claro! Por isso que eu acho que a gente trabalha junto, né? Eu tenho sempre para mim que a gente trabalha todo mundo junto, sabe? Eu acho que todo mundo quer mais ou menos a mesma coisa, quem está no direito. Né? A gente quer resolver. Eu não quero resolver processo, quero resolver problema, porque às vezes o processo não necessariamente resolve o problema da pessoa, então eu tento resolver o problema dela o melhor possível. A Renata, eu sei, a Renata estava aqui, eu sei que a Renata Paulson também pensa assim, que ela trabalha numa linha... pessoa linda, né? Mas é que ela trabalha até numa linha, né, mais sistêmica que eu não, mas ainda assim, de formas diferentes, nós tentamos chegar sempre no mesmo lugar, por outros caminhos. E aí a gente tenta fazer isso dentro daquilo que nós temos, claro, mas todo mundo quer a melhor prestação jurisdicional possível. Então eu preciso que venha o melhor possível,
para eu me sentir, inclusive, na obrigação de entregar o melhor possível, e assim nós continuamos, né? Então, assim, é isso, o direito vem a partir da necessidade do fato social. Então, se a gente não começa, aí diz assim, é que isso antes não acontecia. Isso não acontecia, por isso que não tem previsão. Agora acontece, a gente vai ter que construir alguma coisa sobre isso. E né? outra, né, André, isso de trazer, né, argumentos. Mas por que eu tenho que dar esse adicional de periculosidade? Mas qual é o argumento? Mas qual é o fundamento? Mas qual é... Sabe, a gente, como advogado, a gente tem que, muitas vezes, criar. A gente não é inventar fato. Claro! O fato ele existe. O que você tem que trazer é o argumento, é trazer sua argumentação jurídica e mostrar por que aquilo é justo, por que aquilo é injusto, por que aquilo é inadequado. Claro, quantas vezes eu peguei processo que eu dizia assim, gente, isso aqui não vai dar nada. Daí eu vou olhando e falo, gente, eu não tinha pensado nisso. Uma que eu dei... sabe? Então, assim, por exemplo, um exemplo que eu dou do 12/36, do noturno, que um dia uma pessoa em Blumenau, um advogado em Blumenau de vigilante, falou para mim, assim, a senhora já pensou? Não estava no processo ainda, ele veio falar comigo. A gente estava conversando de outra coisa, assim. Aí ele falou, a senhora já pensou que o cara que trabalha no 12/36, que faz a jornada noturna, trabalha mais de 12 horas por causa da hora noturna reduzida? Então, na verdade, para ele, ou descaracteriza ou tem hora extra. Menino, como que a gente não pensa? E eu fiquei pensando assim, é meio óbvio, na verdade, né? E a gente não se ele fica 12 horas... automático, né, André? A gente tá rapaz! E aí eu vejo que alguns... Até hoje isso não é uma coisa amplamente pedida. Quem pede sempre ganha, porque o fundamento é muito lógico. Porque não há nenhum motivo para não ser tratado da mesma maneira. Então a gente começa a perceber que você pode ir criando os entendimentos, o que não significa que no teu recurso ordinário você vai botar 85 decisões porque ninguém lê. Ninguém lê. Então vocês têm que selecionar bem as decisões que vocês vão colocar, pelo amor de Deus. Eu falo o seguinte, decisão mais antiga de 5 anos, nem põe, que a vergonha é toda sua. Não põe. A pessoa também, ela quer relacionar aquele monte de ementa, né? Mas assim, e a similitude fática? Tem similitude fática? Mostra pra mim. Às vezes a ementa não tem nada a ver com o que tem no acórdão de importante. Pega um processo nada. Só, pega um precedente do tribunal, por mais... não é precedente vinculante, tudo bem, mas pega um, aí tu fala, olha, esta turma aqui já decidiu neste sentido, numa situação semelhante a essa. Aí você mostra o fato do processo precedente, mostra... Aí esses dias eu escutei de um advogado, mas isso vai levar 10 páginas, eu faço isso em um parágrafo. Entendeu? Eu mostro, olha, a situação foi essa, a do meu processo é essa, a conclusão jurídica foi essa. E é isso aí que eu quero. Entendeu? Eu não preciso nem colar a meta, eu só falo o número do processo. Nesse processo aqui aconteceu isso, isso e isso, a conclusão jurídica foi essa e essa e essa, e é o que eu quero que seja aplicado no meu processo. Gente, é só isso, você não precisa ficar relacionando aquele caminhão de hoje lendo, né, Andréia? Porque aqui voltando na sustentação oral, e quando o advogado me chega com um calhamaço de ementa para ler na sustentação oral. Minha Nossa Senhora, chega a dar desespero. É que aí, nessa hora, quando o juiz vê que ele tá com aquele tanto de coisa na mão, o desembargador, dá até um ruim na pessoa. Já dá um ruim na pessoa. E assim, antes, no processo físico, eu vou te falar, isso o processo eletrônico piorou muito. Porque no processo físico, a gente fazia assim, ó. Agora no eletrônico parece que aquilo não acaba nunca. Então, se você pega um processo, você vê assim, 1.200 páginas esse processo tem no eletrônico. Já dá nervoso. Dá até um negócio na gente, né? Aí a gente vai ver, tem não sei quantas páginas do contrato social, né? Porque a empresa grande tem 50 páginas de contrato social. Aí a gente vai ver, eles colocam subsídio jurisprudencial. Gente, não coloquem, que são decisões e decisões e decisões. A decisão inteira, Érica, o povo coloca. Ai, não. Assim, o que faz pensar que eu vou ler a decisão completa? Não, e pois é, decisões inteiras. Trabalho, né? E mostra... Mas aí é que tá. A pessoa que quer, sabe que é o juiz que vai decidir. E isso não tem nada a ver com a gente falar de ficar agradando, nada disso, nem de ser subserviente. Mas quem é que vai julgar o seu processo? Você não quer que ele esteja contente e que aquilo seja simples para ele? Outra você coisa, pode facilitar a vida dele. E aí eu te pergunto a questão dos memoriais. Você fala isso, mas aí eu quero te perguntar, porque a gente não vai conseguir falar de tudo mesmo, mas para você me dizer quando que você acha que é o caso de fazer memoriais.
Que eu acho que isso é que é importante. Porque não é para tudo, mas também não é para nunca. Eu acho né? que... Como eu tô fora dessa faz tempo, você que vai me dizer. Dupla de sucesso da atuação nos tribunais. Grava aí. A dupla de sucesso é despacho de memoriais e sustentação oral. Porque eu digo o seguinte, quando a gente faz um despacho de memoriais bem feito, na maioria das vezes a gente chega lá para sustentar, até dispensa a nossa sustentação oral, porque o voto já está favorável. Mas anota também o seguinte, como é que a gente tem que fazer esse despacho de memoriais para ele funcionar? Não adianta nada você querer me preparar memoriais e despachar com o desembargador 2 dias antes da sessão. Ele não vai mudar o voto que ele já fez, que o gabinete já confeccionou, entendeu? Por mais que os seus argumentos sejam até bons, você vai enfrentar uma resistência, porque o desembargador vai olhar. Talvez. Quando ele for conversar com o assessor vai virar para ele. Porque o assessor não vai querer refazer aquele voto. E vai falar, doutor, não tem nada disso aí. Essa advogada veio aí com lorota, a situação não é bem essa, eu já analisei esse processo e você vai perder, obviamente, porque quem o desembargador vai confiar mais? Na advogada ou na assessoria do gabinete dele? Na assessoria. Então, olha, processo para a gente despachar memoriais de forma eficiente, você tem que ir despachar... Assessoria que tem um caminhão de processo, ele não vai fazer 2 votos para o mesmo processo, só lamento, não vai. Você tem que despachar antes dele pedir a pauta. Por quê? Porque você tem que falar com ele antes dele confeccionar o voto. Tá? Quando ele lança o despacho lá no sistema, lá no PJE, peço pauta, isso significa que o voto já foi confeccionado pelo gabinete. Tá? Então, a gente tem que conversar com o desembargador, de preferência quando o processo vai concluso para o gabinete. Por quê? Porque é quando ele vai poder analisar. E olha, se você já... advogado esperto faz assim, se liga. Você vai preparar seus memoriais, cair com o desembargador João da Silva. Pois eu vou analisar as decisões do doutor João da Silva sobre essa matéria. Doutor João da Silva tem decisões favoráveis? Top! Menciono o número dos processos, menciono o fato, a similitude fática, qual foi a conclusão jurídica e o que eu quero no meu processo. Seus memoriais vão ter uma lauda, 2 laudas no máximo. Você não vai reproduzir o que você escreveu nas suas razões de recurso. Você vai ser objetivo exatamente no que você quer, porque agora você sabe. Então, ou seja, memoriais não são resumo do RO ou das contrarrazões, certo? Não, nem devem ser. Eles são para objetivos específicos. Ou afastar a jurisprudência, porque o seu caso tem uma distinção, ou aplicar a jurisprudência, porque o seu caso se adequa perfeitamente. Ou então para chamar a atenção de um depoimento muito importante dos autos que vai provar aquilo que você está postulando e você vai destacar isso nos seus memoriais. Então, às vezes, assim, no teu RO tem 50 pedidos, tá? Às vezes eu sei, eu sou advogada, às vezes a gente faz aquilo, não, vai que dá, né? Vai que dá. Mas quando a gente vai fazer os memoriais, não vai mais que dar. Você só vai no que vai dar. Você vai analisar a jurisprudência da turma e vai analisar o teu RO. E vai falar, olha, dos meus 50, 5 pedidos vai dar. Então, são esses que eu vou destacar. Eu não vou ficar pedindo mais no vai que cola. Então você não vai chegar nos memoriais para tentar salvar o que está perdido. Você vai para mostrar assim, isso aqui é o bom da parada. É isso. Exatamente, porque eu vou te falar o que eu já escutei de desembargador, inclusive. De chegar lá, ele olhar e falar, olha, doutora, a senhora tinha razão nesse pedido aqui. Eu vou até olhar os outros com mais carinho, né? Já que a senhora tinha razão nesse, quem sabe nos outros também, né? Agora, se tu chega lá... se é um desembargador que não recebe? Porque a Tati está falando que tem regional que recebe só depois que está pautado, né? Então, tem isso. Tem. Isso pode querer dizer que já está pronto, mas pode querer dizer também que não necessariamente. Na verdade, Andréia, tem desembargador, tem E tem desembargador que não recebe advogado. Tem uma dificuldade. Mas eu vou ser bem sincera, é bem pouco. Eu atuo, gente, eu atuo no TRT-12, no TRT-4, TRT-14, TRT-15, TRT... Sabe, todos os TRTs imagináveis e possíveis, já fui despachar memoriais. Na pandemia, minha filha, despachei memoriais, assim... do Oiapoque ao Chuí, em tudo que é tribunal deste país, eu despachei memoriais. Então, assim, o negócio é um jeitinho, né? Também, assim, o que eu faço, Érica? Eu não ligo e pergunto se pode me atender. Eu mando um e-mail solicitando atendimento, porque o gabinete vai me responder. O gabinete não vai me responder, não vou te atender. Ou até vai. Eu tive uma situação que o gabinete falou,
não vou te atender, justamente porque o processo não está pautado e agora não é o momento de você ser atendida. O desembargador não vai escolher o momento que ele vai me atender. O que eu fiz? Peguei essa resposta desse e-mail, mandei para a OAB mandou para o CNJ, na semana seguinte o desembargador estava me atendendo. Entendeu? Assim, e o melhor, meu nome não apareceu só o nome da OAB, ele não sabe quem faz, ele não sabe até hoje quem fez. Que esperta! Porque é que assim, na verdade, aqui em Santa Catarina, o que eu converso muito com alguns assessores que são próximos da gente, eu sou daqui, então eu conheço todo aquele povo tribunal, né? O pessoal mais antigo também. E tem alguns assessores, assim, muito próximos da gente, e que os advogados também conhecem muito bem, como, por exemplo, o Fred, que trabalha com a doutora Lígia. O Fred está lá, sei lá, desde que a gente nasceu. O Fred está lá desde pré. E ele sempre esteve lá. Então, assim, se todo mundo até hoje em dia, assim, para não, né, ficar atolando, conversar com o Fred, que é o chefe de gabinete, é muito útil. Sim. Então, assim, não tem situações em que falar com o chefe de gabinete não pode ser eu acho que a gente até tem que mais estratégico. Entendeu? Por exemplo, eu sempre gosto de me assuntar, né? Às vezes, assim, com a secretária, né? Às vezes ligo antes, como é que funciona a dinâmica do gabinete. Tem gabinete que a gente sabe que o chefe de gabinete, ele tem muito poder, porque o desembargador acaba delegando muito poder para o chefe de gabinete. Mas tem gabinete que o poder fica muito concentrado no desembargador. Então, a gente tem que avaliar isso aí. E aí, às vezes, se você não tem essa experiência dentro daquele tribunal, liga para um amigo que é daquele regional, pergunta, oi, tu atua aqui? Eu queria saber, assim, do desembargador tal, como é que funciona, como é que é o gabinete ali. Ai, gente, olha, eu tenho, assim, vários amigos que sempre me quebraram galhos. Eu lembro que assim que eu mudei aqui para Santa Catarina, eu comecei a atuar nos processos aqui em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul e no Paraná. Então, eram tribunais que eram mais ou menos novos para mim. Então, o que eu fazia? E muito diferentes entre si, os três. Completamente diferentes os três tribunais. E aí, o que eu fazia? Eu ligava para os meus amigos, colegas advogados que atuavam naquele regional para me passar. Olha, Érica, nesse aqui a situação é mais ou menos assim. Já te prepara para isso, já saiba isso. Então, assim, os colegas advogados também, gente, vamos se ajudar, né? Eu acho que isso aí é muito importante. Não somos inimigos, né? A gente se ajuda entre si, todo mundo sai ganhando. Então, eu acho que também saber isso aí é bom. E assim, quem te ajuda, hoje você ajuda um, amanhã ele te ajuda e todo mundo trabalha mais ou menos assim, né? E aí, como a gente tem que começar a ir para os nossos finalmente, embora a gente tenha muito assunto, mas por que eu não estou tão preocupada em a gente encerrar todos os assuntos? Porque, meu povo, a doutora Érica vai dar curso na Amatra para vocês. Entendeu? Então, a gente já tem a data do teu, Érica, que eu não falei com a Patrícia? Eu acho que ainda não. A Patrícia ainda não conseguiu definir. Eu acho que a tua data ainda não tá, né? Porque agora em julho, não, em agosto tem o meu, no dia, Lelê, 2, eu acho. 2, acho que é 2 de agosto, 4 de agosto é o meu de audiência. Então, a gente criou uns cursos, na verdade, a gente criou um curso de prática, né, processual trabalhista, mais express, assim, que tem módulos. Então, a gente tem módulo de petição inicial, que vai ser com a doutora Joana Rodrigues, da Bahia, sabe, a Joana, do Trabalho em Foco. Ai, Jo, maravilhosa. Conversei com ela também, tá agregando essas pessoas maravilhosas para mim. E aí, assim, eu vou fazer sobre a audiência, eu acho que cada um fala do que sabe, né? Então, quando eu conversei com a Patrícia, eu falei, vamos chamar a Érica, porque eu vejo que a questão dela é a atuação nos tribunais. Então, você vai falar, o teu vai ser só sustentação ou vai ficar com o recurso ordinário e sustentação? Já não lembro mais também, então você diz para nós memoriais, eu vou falar um pouquinho de recurso, mas memoriais e sustentação oral. Memoriais e sustentação oral. Então, assim, gente, vai ser um negócio muito imperdível. Então, fiquem acompanhando aqui na Matra, porque até a gente sabia que não ia esgotar, mas é para vocês verem, quem não conhecia, eu tô vendo aqui, tá cheio de fã teu, então não preciso me preocupar, mas pela Matra 12, nós vamos fazer o curso telepresencial de memoriais e sustentação oral, e aí a Érica vai vir com aquelas etapas, com as dicas, que a gente não chama bem de dica, mas são estratégias e técnicas que a gente sabe, assim, eu trago isso para a audiência, né? Porque eu vejo que funciona. E você vai fazer isso com aquilo que você está acostumado a trabalhar, que eu acho que vai ser muito bom. Então, por isso que eu também não me preocupo tanto com isso. Eu quero finalizar te perguntando o seguinte, porque eu vi que você viu essa questão da diferença dos tribunais. E as pessoas têm que estudar,
Eventualmente tem que dar uma olhada no regimento, né, Érica? Tem, obrigatoriamente. Né? Até porque, assim, questões importantes no trabalhista, muda muito o tempo de sustentação oral. O Paraná aqui, né, no TRT9, a gente tem 5 minutos, né, de sustentação oral. 5 minutos, se vira nos 5. Então, você tem que ser rápida, ligeira. Então, por isso que até lá no regional, no 9, é muito importante o despacho de memoriais. Eu tive situações lá que a gente reverteu no despacho de memoriais. O próprio desembargador, ele falou, doutora, eu estava encaminhando meu voto no sentido, mas aqui a senhora me chamou a atenção para os pontos. E na sessão ele falou, olha, eu atendi a doutora Érica no gabinete e ela me trouxe aqui pontos importantes do processo que eu analisei. Porque ali você não ia conseguir nos teus 5 minutos virar isso tudo. Precisava muito dos memoriais. Questão de representante comercial, então são processos, né, complexos, que tem várias coisas. O liame ali é complicado de analisar. Então, assim, daí tem... Por isso, cada tribunal, a gente tem que saber como é que funciona, onde vai, como é que atua, como é que vai despachar os memoriais. Isso a gente tem que conhecer, né? Então, a gente... E o TELE, Érica? E o TELE? Porque, assim, a gente revolucionou, né? Enfim, mas vários estão voltando. O Tribunal do Paraná, eu sei que o TRT9 foi mais enfático no retorno e tal. Se você puder escolher, não no sentido de praticidade, né? No sentido de eficácia da tua atuação, você prefere ir presencialmente ou você acha que o tele consegue promover o mesmo efeito? Eu vou te falar o que eu acho na real. O presencial tem um glamour, né? O glamour, né, de estar lá, de estar com a beca, de estar todo mundo de preto. Mas a eficiência é o mesmo. Eu não senti diferença nenhuma no tele. Eu confesso que no tele, uma coisa que eu gostei muito foi a atenção que eu recebi nos despachos memoriais. Eu senti que eu fui mais ouvida. Não sei porquê, mas assim, acho talvez por ter esse momento e por conseguir mais facilmente acesso. Às vezes acontecia, Andréia, de eu ir despachar memoriais e o desembargador tinha marcado horário, ou o ministro tinha marcado horário, chegava lá, ele tinha mudado a agenda e não ia me atender. Imagina quando você tinha que ir para Brasília. Aí chegava lá, não era atendida, tinha que voltar, e tinha que ir de novo. Então, assim, é muito complicada essa logística na vida do advogado. Esses dias, semana passada, eu fiz sustentação oral no TRT8, no TRT12, no TJ Rondônia e no TJ de São Paulo. Isso em 2 dias, tá? Nos tribunais, de manhã, de tarde, em 4 tribunais. Aonde que eu ia conseguir fazer isso presencialmente? Não, jamais. Mas por isso que eu te perguntei da eficiência e da eficácia, porque se dá na mesma, gente, ficou muito mais prático. O meu irmão, um dia, ele me ligou e falou, eu tenho uma coisa para te falar, eu vou despachar com o Maurício Godinho hoje à tarde. Eu falei, quê? Ele falou, claro, vídeo, não sei o quê. Eu falei, gente, que coisa mais sensacional, entendeu? Porque, claro, ele falou, eu não ia me... E o Maurício Godinho é um, que eu sei, é um ministro, que passou a atender muito mais com a história do vídeo... O TST, meu Deus, do que o presencialmente. Uma do STJ, que eu quase morri. Eu estava em São Paulo, até na casa da minha sogra, e o meu telefone tocou, era um DDD de Brasília, e eu atendi, né? Eu falei, às vezes, eu mando muita solicitação de memoriais, e eu, alô, eu falo com a doutora Érica Vares, ou ela. Então, doutora Érica Vares, aqui é Reinaldo Soares Fonseca, o ministro do STJ. Eu, oi? Oi? Tudo bem? Vossa Excelência. Opa, daí? Beleza? E aí a gente pensa no vinho que a gente ia tomar, né? A gente pensa que no vinho que a gente ia tomar, né? E não tomou. Antes de falar com o ministro. Então, assim, eu acho que democratizou também, André, o acesso. Sabe? Eu também acho. Muito advogado de cidade pequena, do interior, que não ia fazer sustentação oral, que não fazia o despacho de memoriais, porque o cliente não tinha condição financeira de pagar esse deslocamento. Então, democratizou o acesso dos advogados aos tribunais. Eu não sei se advoga só para empresa, porque o que eu percebi, assim, os advogados de sindicato menor, de trabalhador, cara, não tinha como eles irem até Florianópolis para fazer, não tem dinheiro, entendeu? Sim. Advogado de reclamante não tem dinheiro para viajar para fazer sustentação, então, assim, né? Não tem como despachar um memorial em Brasília, não tem como fazer uma sustentação oral no TST, e agora isso democratizou. Então, eu não vou dizer assim, eu acho lindo o glamour, acho lindo botar minha beca, tá na tribuna, falar... Aí o pessoal vê teu salto, né? Senão o povo nem vê que você tá de salto, o que adianta usar saltos se ninguém vê, Diacho? Mas assim, eu não vou falar, por causa do glamour, eu vou falar, não, gente, é muito melhor
para democratizar a justiça, é muito melhor que todo mundo tenha o direito, é muito melhor que esse acesso seja garantido e justo e seja adequado, do que glamouroso. Glamouroso, né? Passou, né? Glamour por glamour, a gente tira foto, publica no Instagram, linda e maravilhosa. Eu até, inclusive, gente, eu vou dizer para vocês, eu passei até perfume para fazer essa live, porque a Érica, ela tá sempre arrumada e elegante, e quem me conhece sabe que eu tô sempre na fuleiragem. Então, ela toda linda, eu vejo, gente, a pessoa trabalha bonita de dentro de casa. Eu uso sapato, mas eu uso tênis, na verdade, porque eu acho que a gente não pode trabalhar descalça, porque senão não muda o mindset. Você fica com o mindset de quem não tá trabalhando, sabe? Quem fica de chinelo e tal, não presta. Mas eu vejo você arrumada, eu falo, gente, olha que linda, ela é toda elegante, referência de elegância. Assim, do computador cair e de eu ter que me levantar. E assim, eu sempre estou em sessão, ou estou despachando memoriais com alguém. Ou então, assim, por isso que eu me arrumo, porque eu juro por Deus, eu tenho pânico. Eu lembro uma sessão, André, que bem no comecinho da pandemia, a gente estava nessa questão de adaptação e tal. O meu computador, ele desabou. Ele estava meio que numa gambiarra, né, em casa. E, menina... De todo mundo tava. O negócio desabou. E bem na hora ainda eu soltei, assim, um PQP, sabe? Bem alto. Eu falei, meu Deus, escutaram essa sessão, meu Deus, viram isso tudo. Graças a Deus, ninguém viu nada, não deu nada. Eu tinha caído, a conexão tinha caído antes. Então, me salvei. Então ninguém. Mas ó, tem pior. É porque a gente já viu cada coisa, né? Eu acho assim, eu falo pro pessoal, falo, gente, agora eu uso até batom com audiência por vídeo, porque senão eu fico muito pálida. Pelo menos isso, né? Servir pra alguma coisa. Gente, é que as pessoas veem a gente muito grande. De vez em quando eu vejo, eu tô fazendo audiência, a pessoa, eu falo, doutor, você tá me vendo na TV? Sim, eu boto na TV. Eu vou chegando até mais pra trás, né? Eu falo, gente, ninguém merece me ver desse tamanho. A pessoa, na Ejude, o povo vendo na TV, na Ejude, eu falando na escola judicial. Falei, gente, vocês estão me vendo desse tamanho na TV? Deixa eu ficar mais para trás, porque não tem mais idade para ficar tão perto assim, para vocês me verem. Coisa medonha, gente, coisa horrível. Bom era em pé, de longe, mas deixa, né? Campanha, Andréia, pro Zoom ter filtro. Eu acho que precisava do filtro do Zoom. Mas o meu Zoom, mas tem um filtro. Eu uso o ajuste. Claro, depois eu te mostro. Imagina, você acha? Eu tô com a pele tão bonita no Zoom, depois eu te mostro. Mas aí já é para outros 500. Gente, eu vou começar isso, porque senão, né, vira isso, ó. O povo já tá vendo o que vira isso aqui. Então, porque eu e a Érica, a gente se descobriu na vida, gente. Agora vocês não seguram mais a gente. Ainda por cima... Não, aí eu fui conhecê-la, porque ela é casada com um colega nosso, o Marcelo, e aí agora, assim, que Marcelo o quê? Eu quero falar com a Érica. Então, justamente por isso e por todo o trabalho que eu tenho visto ela fazer na internet, e eu vejo, e agora acho que quem não sabia também sabe, de como a gente vai poder sugar esse conhecimento todo de doutora Érica no curso pela Matra. Então, a gente vai informando, podem deixar. Já convido todo mundo para o dia 4, aqui na Matra tem a forma de inscrição, os cursos são com valor super acessível, quem é da CAT tem desconto, quem é do IASC tem desconto, e os cursos são, esse vai ser telepresencial, e a gente está recebendo muitos elogios, a gente é linda, Érica, obrigada, obrigada. É a luz, gente, luz é tudo, quando na falta de filtro a gente põe uma luz mara que dá tudo certo. E aí a gente sorri bastante, que também acho que ajuda bastante como a gente sorri, a gente vai ganhando de outro jeito. E vocês prestem atenção, porque a gente vai ter esses cursos na Matra, nós vamos fazer de petição inicial, de contestação, vai ter o meu de audiência vai começar, porque a gente quer trazer o povo para esse de audiência, e aí depois vocês vão acompanhando, porque a Érica estará conosco também. E, Érica, eu sei que você tem os seus cursos, eu convido todo mundo para ir lá no Evoluir Direito do Trabalho, os fãs da Érica, para irem conhecer o trabalho do Evoluir Direito do Trabalho. Eu tenho o meu curso de audiência próprio, que tem maior duração, tem um curso de argumentação e retórica para operador de direito, tem curso de responsabilidade civil, tem sempre um monte de curso comigo. E, de qualquer forma, eu tenho aqui os meus queridos, a Tati, minha aluna de todos os cursos, tem um povo que está sempre com a gente. Eu estou vendo que você tem um povo teu, que também já está com você em muitas aventuras, né, de cursos, então isso é muito bom. E aí, para a gente ir se acompanhando e se ajudando, né? Então, eu te agradeço muito pela tua disponibilidade de entregar um monte de coisa, porque a gente vem, entrega, o povo já sai com um monte de coisa anotada,
para saber, para ficar esperto. Então, assim, não é conversa, a gente tem muita coisa interessante para depois vocês aplicarem, porque o nosso objetivo é sempre esse, né? Que a gente converse e isso se transforme numa aplicação para todo mundo, né? Então, eu te agradeço muito. Se você quiser dar tchau para a turma, daí a gente toca o baile. Agradeço, André. Foi maravilhoso. Estou esperando sua visita aqui em Joinville, tá? A gente está aqui Vou. neste momento em obras, mas já vamos fazer festa aqui em casa, tá? Deixa eu aproveitar e dizer o seguinte, ó, a turma de Joinville, a OAB de Joinville, a gente tem uma conversa com o pessoal da Comissão de Direito e Trabalho, a gente estava vendo temas para eu ir para Joinville, então vocês me chamem, a gente vai para Joinville, eu vou para Joinville, eu tô cheia de amigo lá, tem o Rogério, tem o Sérgio, tem a Tatiana, agora tem vocês. Meu, dá pra gente fazer muitas coisas legais, então, ó, estamos aí, vamos, já dou curso e já fico para depois, né? E obrigada, viu? Espero vocês lá no curso da Matra. Comecem aí fazendo de audiência para depois irem para a atuação nos tribunais. E também está aberta a pós, né? Pós-graduação da Matra. Pelo amor de Deus, vamos embora. Não perca essa oportunidade de uma super atualização também. E agradeço mais uma vez esse convite seu, da Patrícia, de todo mundo aí da Matra. E contem sempre comigo. Obrigada, Érica. Tati, um beijo. A Tati é aluna. A gente tem vários alunos aqui da pós. A nossa pós, eu vou dizer, é uma pós que eu faria. Então, não percam. Obrigada, Érica. Um beijão. Muito, muito obrigada. Aprendi um monte de coisa. Boa noite, gente. Eu que Obrigadão. aprendi mais. Tchau, tchau, Andréia. Deixa eu fechar aqui.